Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso conteúdo Minha Grande Empresa. Aqui nós vamos tratar sobre as estratégias que permitirão que você, como dono do seu próprio negócio, possa dar conforto e qualidade de vida para você e para a sua família. Eu sou o Márcio João Schmidt e o tema de hoje é pensar como empresário. Mas o que é isso, pensar como empresário? Como que funciona isso? Como que o empresário tem que pensar? Veja, se tem uma habilidade que nós brasileiros possuímos é o de empreender. Já somos mais de 40 milhões de pessoas que têm alguma atividade empresarial. De fato, o Brasil é um país de grandes oportunidades. O Brasil nos traz muita oportunidade. Somos mais de 200 milhões de pessoas. E isso traz muitas coisas que se podem explorar. Mas é claro, tanto que traz de oportunidade, também traz de concorrência, traz de novos empreendedores, traz de dificuldades. Mas o que difere de tantos que crescem e aqueles que abrem a sua empresa, mas não progridem? O que um faz de errado? O que o outro faz de correto? Veja, muitos desses empreendedores, devido à sua inexperiência, devido à sua falta de conhecimento técnico, eles não progridem, não vão à frente. Porém, uma grande parcela dos empreendedores, eles vão à frente, eles crescem, eles produzem, eles aumentam a empresa, tornam-se grandes empreendedores. E veja, quando a gente fala em grande empresário, em uma grande empresa, não estamos falando do grande empresário, aquele que possui um império. Estamos falando de um grande empresário, aquele que sabe gerir a sua empresa de forma eficiente, de forma eficaz. Aquele que entende o seu negócio, aquele que sabe como fazer o seu negócio. Muitos me perguntam, mas o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? O que eu vou fazer para ter sucesso? Qual o ramo que eu tenho que fazer? O que é bom negócio no mercado? Veja, o fato é que qualquer negócio é bom. Qualquer negócio dá dinheiro. O que precisa saber é como fazer. É o que o seu negócio proporciona. Qual a rentabilidade dele. O que ele pode nos trazer, o que o meu negócio tem de diferencial do mercado. Então, antes de saber o que fazer, o necessário é saber como fazer, ok? E como fazer o seu negócio? Pode ser que você comece fazendo Uber, cresça, ganhe dinheiro, guarde, administre bem isso aí, e amanhã depois você compre carros e passe a ser um grande locador de veículos próprios. Por que não? Pode ser que você comece vendendo cachorro-quente, você administre bem isso aqui, cresça, faça bem feito, e amanhã depois você pode ser um grande empresário do ramo de food truck. Pois então, não existe coisas boas ou ruins, negócios bons ou ruins. Existe um negócio que você faz bem feito e um negócio que você não faz bem feito. Veja, não importa o que você vai fazer, importa como você vai fazer. Se você souber bem administrar a sua empresa, administrar pessoas, administrar o financeiro, marketing, enfim, se você conseguir entender todos os conceitos que regem uma empresa de sucesso, você vai se tornar um empreendedor de sucesso. E você vai poder dar à sua família a qualidade de vida e o conforto que você quer e o conforto que vocês merecem. Tá? Então você vai me perguntar, Márcio, e você pode me ajudar? E eu lhe respondo, sim, eu vou lhe ajudar. Vou
ensinar você a acertar o alvo. E mais importante ainda do que acertar o alvo é continuar acertando o alvo. Porque fazer uma empresa crescer não é tão difícil. O difícil é fazer a empresa manter-se no topo da lista de qualidade, de atendimento, de recursos financeiros, de superávit. Esse é o mais difícil, manter-se no topo é o mais difícil. É como subir uma montanha. Imagine o alpinista que sobe uma montanha, chega lá no topo, no ponto mais alto dessa montanha, e ele fica muito pouco tempo no topo dessa montanha. Por quê? Ele gostaria de ficar mais tempo lá, mas ele não pode. Pode ser as intempéries do clima, né? O vento, a temperatura. Ele tem que descer. Ele não pode ficar lá o tempo que ele quer. Isso é uma constante da nossa vida, é uma constante das empresas. É um ciclo econômico que por vezes estamos subindo, por vezes estamos descendo, muitas vezes estamos no topo e às vezes estamos embaixo. O importante é saber como e quando a sua empresa está descendo e saber como ela vai fazer para subir novamente, como um alpinista. Como um alpinista. Ele vai descer daquela montanha e ele vai subir uma outra montanha, mais alta ainda, mais difícil ainda. E toda vez que ele sobe uma montanha e depois desce, ele tem mais facilidade de chegar ao topo dessa outra montanha. E assim por diante. Vou compartilhar com vocês um dos passos necessários para que você se torne um grande empresário. É preciso você pensar como empresário. É preciso você agir como se já fosse um grande empresário de sucesso. É preciso você ter gestos, atitudes de um grande empresário, mesmo que ainda não seja. Você precisa pensar como empresário. Parece besteira, mas não é. Quando você pensa como um grande empresário, quando você pensa como um grande empresário deve ser, há uma constelação de bem-aventuranças que lhe ajudam a você tomar as atitudes e entender as coisas como devem ser entendidas na cabeça de um grande empresário, de um empresário de sucesso. Quando você pensa como um grande empresário, as suas atitudes serão de um grande empresário. O seu pensamento, o seu agir será de um grande empresário de sucesso. E aí, você vai tomar as atitudes que são inerentes de um grande empresário. Parece besteira, mas não é. Mas enfim, o que é pensar como empresário? Pensar como empresário é afastar-se das pessoas que não agregam para que você seja um bom empresário. Sim, tem muitas pessoas que são derrotistas, tem muitas pessoas que não nos ajudam a pensar em como deve ser ganhar dinheiro. Tem pessoas que nos puxam para trás. Eu estou falando para você se afastar das pessoas do seu convívio. Estou dizendo que em certos momentos, quando você está ali para ganhar dinheiro, você não deve conviver com essas pessoas. Por quê? Porque você vai acabar pegando os pensamentos dela. Pode ser pensamento derrotista, pode ser pensamento egoísta, enfim, pode ser um monte de coisa. Então, você deve se afastar das pessoas que não lhe ajudam a ser o que você quer ser, um empresário de sucesso.
Entendeu? É como as mídias sociais. Gente, é incrível como as mídias sociais tomam tempo de você, de mim. Outro dia eu tive que sair de um monte de grupo do WhatsApp, porque não tinha condições, era muita mensagem. E as mensagens que para a minha vida empresarial, para a minha vida profissional, não agrega, não resolve. Claro, eu uso também o WhatsApp para fins de trabalho profissional. Mas aquelas mensagens que não me ajudam, eu tive que simplesmente sair dos grupos, porque o dia inteiro me incomodando, me tomando tempo. Isso não é legal, isso não faz bem para você, não faz bem para a tua profissão, não faz bem para o teu crescimento profissional. Você acaba pegando a ideia daquilo ali, e muitas vezes o que vem nas mídias sociais não são exatamente coisas interessantes, né? Existe muita morte, muito terrorismo, muita inveja, muita ambição. Isso não é legal. Então, o que você faz? Você se mantém pleno naquilo que você acredita que é. Você vai se tornar um empresário de sucesso. Entendeu? Certa vez ouvi de um empresário: quando eu estou na minha empresa, o meu tempo é para ganhar dinheiro. O meu tempo é precioso. O meu tempo na minha empresa, estou aqui e o meu tempo é para ganhar dinheiro. Se eu quiser fazer caridade, então eu vou fazer caridade da porta da minha empresa para fora. Lá eu vou fazer caridade, vou ser bondoso, eu vou ajudar a minha comunidade, eu vou ajudar a sociedade, eu vou ajudar uma entidade de classe, enfim, eu vou fazer o que eu bem aprouver para ajudar os outros. Mas quando eu estiver na minha empresa, eu tenho que priorizar o meu tempo. Enquanto eu estiver na minha empresa, eu tenho que pensar como empresário, ok? E o proprietário de negócio é ser somente um empresário? Não, não é. Um dono de negócio, ele é simplesmente dono. Ele tem a sua empresa como uma posse. Apenas isso. Parece nostálgico. Essa empresa é minha. Mas a sua empresa não se mantém, não se perpetua no tempo, porque ele não tem os conhecimentos, ou ele não trabalha com a empresa, ele não gerencia bem essa empresa. Então ele é simplesmente um dono. Ele é simplesmente um dono. Na verdade, muitas vezes ele é até o peso da empresa, né? Então, não. Um dono de negócio não é exatamente um empresário. Quais são os tipos de empresários que existem e qual a diferença entre um dono de negócio e um empresário de sucesso? A diferença básica é: o dono de empresário tem a sua empresa como uma posse, como eu já falei antes. Para ele, a empresa, para esse dono de negócio, a empresa deve trabalhar para ele, a empresa tem que pagar para ele. Já o empresário de sucesso, ele entende que ele deve trabalhar para a empresa, ele deve dar os seus conhecimentos, a sua capacidade, ele deve dar isso para a empresa. Para o dono de negócio, então, a empresa trabalha para ele. E para o empresário de sucesso, ele trabalha para a empresa. Olha a diferença, certo? Desde que eu trabalhei com meu pai, foi quando eu comecei a chegar à conclusão, que eu entendi essa questão de pensar como empresário. Eu era jovem. E meu pai me dizia: quando você vier na empresa, entrar na empresa para trabalhar, deixe numa caixinha imaginária na entrada da sua empresa, deixe lá os seus gostos, as suas preferências, a sua ideologia, deixe lá. Só pegue quando você for de volta para casa. Porque aqui dentro da empresa você está aqui para trabalhar.
Aqui dentro da empresa você tem que dar para a empresa. Aqui dentro da empresa não importa os teus gostos, as tuas ideologias, o teu time de futebol, nada disso importa. Aqui dentro da empresa, eu estou aqui para trabalhar, então é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou realizar dentro da minha empresa, o meu trabalho. E como foi que eu descobri que é necessário pensar como empresário? Foi quando eu estive em dificuldade. Foi quando eu perdi tudo que tinha. Foi quando, mesmo trabalhando, investindo, mesmo tendo todo o conhecimento, a gente pode errar. Duvido algum grande empresário que nunca errou na vida. Todos nós podemos errar. Todos nós estamos suscetíveis ao erro. Então, quando eu perdi tudo que tinha, eu tive que me portar realmente como um empresário. Porque ser um grande empresário, na bonança é fácil, com dinheiro na conta é simples. O difícil é ser um bom empresário quando você está em dificuldades. E essa é a questão, né? Quando você está em dificuldade financeira, você tem que realmente estar e pensar como empresário. Veja, nessa ocasião, eu fazia um balanço todo mês, sim, balanço todo mês, levantava estoque, levantava ativo passivo, levantava tudo para mim, para que eu pudesse entender realmente o que estava se passando com a minha empresa, para que eu pudesse entender até aonde eu poderia ir, ou mais ainda, o que eu precisava fazer, o que eu precisava vender, enfim, tudo o que fosse necessário para que eu pudesse sair daquela situação. Isso é importantíssimo, porque leva você a tomar atitudes. Quando você sabe o que você está passando, quando você sabe o limite teu, da tua empresa, do financeiro da tua empresa, te leva você a tomar atitudes. Seja qual ela for, até de fechar a empresa, que foi o meu caso. Eu coloquei para mim, olha, se até determinada data eu não vender o que eu preciso vender, né? E eu fui atrás disso para tentar vender aquilo ali, né? Mas não deu certo, ou vendeu um pouco mais, mas não consegui vender tudo que eu precisava, e eu tinha posto o limite. Se eu não vender até essa data tudo que eu preciso, eu vou fechar a empresa. E assim eu fiz. Então, como é importante você pensar e ser e agir e ter atitude de empresário. Foi isso que eu fiz na ocasião. Por isso que eu consegui me levantar. Saí de lá com pouco patrimônio, né? Um carro e uma linha telefônica, que na época valia muito dinheiro, né? Na época valia dinheiro, mas foi quando eu saí. Se eu ficasse mais um mês lá, 2 meses, eu ia sair devendo. Então, como é importante você tomar atitude, você pensar como empresário. Mais uma perguntinha. Você pode me perguntar, quando foi a tua primeira vez que você pensou como empresário? Essa é uma história legal. Eu trabalhava com meu pai, era funcionário dele. E eu coordenava o fechamento de caixa, as vendas, né? Fazia o financeiro. E nós tínhamos uma funcionária, uma caixa mesmo, né, que recebia e pagava, né? Recebia só. E essa caixa, ela estava, digamos assim, aliviando valores monetários do caixa. Mas eu não percebia isso, eu não tinha percebido isso. Meu pai já sabia. Meu pai sabia porque, grande empresário que ele é, né? Grande observador que ele é, empresário tem que ser isso, observador também, né? Aliás, o empresário tem que ser tantas coisas que às vezes dá até cansaço, né? Mas é assim mesmo. Se você quiser ter sucesso como empresário, tem que ser assim. Então, meu pai, muito observador, ele já tinha visto pela conversa da menina na segunda-feira, de como foi o final de semana, né? Pelas roupas que ela usava. Meu pai já tinha a sua desconfiança.
E essa menina era filha de um grande amigo dele, que inclusive trabalhava na própria empresa também, né? Então eram amigos, o meu pai e o pai dela, né? Mas meu pai nunca misturou entre amizade e negócio, empresa, ele nunca misturou, né? E ele então fez um teste, né? Então pegou um belo dia, né? E um detalhe, sempre quando eu ia conferir o caixa da menina, batia sempre, como a gente fala, batia de bico, né? Como a gente fala quando trabalhei no banco, né? Que a gente fechava um movimento diário, né? A gente falava, bateu de bico hoje, né? Bateu de primeira, né? E o caixa dela sempre batia de bico, sempre, né? Meu pai já tinha visto isso, achava isso muito estranho, nunca bate, nunca deveria, né, bater de bico. Hoje as coisas são um pouco diferentes, né, que são todas via cartão, né, a maioria via cartão, né, então não tem muito disso, mas naquela época não existia muito esse negócio de cartão, né. Os únicos cartões que tinha na época eram a American Express, né, um cartão caro, né, então era bem difícil, poucas pessoas tinham isso aí, o que funcionava na época era cheque, e era dinheiro. E meu pai um dia pegou o dinheiro do bolso e pôs lá, né? Pegou lá, tipo, uma nota de 50 hoje, pôs lá no movimento, né? E, eureka! Deu exatamente aquilo que ele estava pensando. No final do dia, bateu de bico. Bom, aquilo para mim foi uma vergonha, né? Porque afinal eu cuidava, né? Mas foi nesse momento que eu tive que pensar a primeira vez como empresário. Eu estava lá para trabalhar para a empresa, não para ser amigo, não para ser conhecido, não para ser agradável. Eu estava lá para trabalhar para a empresa e eu estava errando em não fazer isso. Então essa foi a primeira vez que eu pensei e senti, né, como que é o pensar como empresário. É uma história verídica, né, aconteceu isso comigo mesmo, e que me norteia muito na minha vida profissional, que eu tenho que estar sempre atento, eu como empresário de sucesso, eu tenho que estar sempre atento, eu como consultor, tenho que estar sempre atento, eu como contador, tenho que estar sempre atento a tudo que se passa no meio empresarial, né? Tudo se passa nas coisas que envolvem a atividade de uma empresa. E por que pensar como empresário é importante? Veja, quando se pensa como empresário, entende-se, como eu já falei antes, que aquele horário que eu estou para a empresa é para a empresa. Eu devo trabalhar para a empresa. Então, digamos assim, eu vou receber uma pessoa para ocupar o meu tempo. Eu vou atender uma pessoa. E essa pessoa, ela não quer meus serviços, não quer meu produto. Essa pessoa, ela quer tomar as informações que ela quer, que ela precisa, mas não tem interesse nenhum naquilo que eu ofereço a ela. Pergunto, eu posso desprender 1 hora, 2 horas, 3 horas com essa pessoa que não vai me trazer resultado? É claro que não. A empresa paga meu salário para produzir para ela. Se eu perder 1 hora, 2 horas, 3 horas com uma pessoa que não vai trazer lucro para a empresa, está errado. Outro exemplo. A pessoa vai procurar emprego, é contratada e ela pede para o empresário, porque ela está recebendo seguro-desemprego e ela precisa daquele dinheiro do seguro-desemprego, né, para pagar as contas dela, né, para pagar as continhas dela, né. Será que o empresário deve, em nome do ajudar as pessoas, será que o empresário deve não registrá-la? Porque se ela registra, ela não pode receber seguro-desemprego. Será que o empresário deve fazer o que ela pediu? É claro que não. O empresário está lá para trabalhar para a empresa.
Se ele admitir a funcionária, né, sem registro para ajudar, pode ser que no futuro ele tenha um problema, e esse problema pode se refletir em valores monetários que a empresa vai ter que pagar ou bancar, uma ação trabalhista que seja, pode acontecer isso. Então veja, o empresário está ali para trabalhar, então o tempo dele é para trabalhar para a empresa, não é para trabalhar para os outros. A empresa dele não é uma instituição de caridade, não é uma entidade beneficente. A empresa está lá para gerar lucros, porque é gerando lucros que ela vai poder manter também o emprego dos outros funcionários. Muita gente se fala, não, mas o capitalismo e tal. Gente, se a empresa não tiver lucro, ela não vai poder manter o emprego, não vai poder crescer, não vai poder dar mais emprego. Então essa é a função de tem que pensar com o empresário. Porque senão, se você for ficar ajudando simplesmente as pessoas, né, ou ou então você não cuidar da sua empresa como deve ser cuidada, ela vai ter problemas financeiros. E se eu não pensar como empresário, o que acontece? Acontece, se você não pensar como empresário, a sua empresa está fadada ao fracasso. Ela vai fracassar, ela não vai crescer, ela não vai se perpetuar no tempo. Vai acontecer aquilo que acontece com cerca de 80% das empresas que são abertas no Brasil. Cerca de 80% das empresas que são abertas no Brasil, elas não duram mais que 2 anos. Vejam, se você abre uma empresa e o teu negócio é altamente lucrativo, obviamente você vai durar mais tempo. Mas se você não cuidar, não tratar, gerência financeira, etc., você pode acabar com ela. Se o teu negócio é altamente lucrativo, você até dura mais. Mas se o teu negócio não for lucrativo, ou seja, tem uma margem de lucro muito pequena, você vai acabar com a empresa rapidinho. Vai começar igual um foguete e vai cair igual um foguete. Então, tem que pensar como empresário. Porque a responsabilidade do fracasso da empresa é do empresário. É tua, é minha. Se a minha empresa não vai bem, a culpa é minha. Eu sou culpado disso. Se eu não tomei as atitudes necessárias, se eu não vi as brechas que poderiam existir, né, se eu não fui atrás de crescimento, se eu não fui atrás de novos mercados, se eu descuidei com a minha gerência de recursos humanos, a culpa é minha, a culpa é do empresário, a culpa é sua. Então, nós, empresários, você, empresário de sucesso, é responsável pela sua empresa. Você tem que cuidar da sua empresa, certo? Também, você, como dono da sua empresa, se você, mesmo sendo dono, se sentir funcionário da sua empresa, faz uma grande diferença. Afinal, quem paga o teu salário é a empresa. Quem paga o teu salário é a tua empresa. Então, se você se sentir como se fosse um funcionário que tem que cumprir horário, cumprir metas, cumprir o trabalho, fazer o melhor, se você se sentir como funcionário da tua empresa, certamente terá um grande sucesso. E existe outra alternativa? Eu nunca vi. Eu penso que pensar como empresário é algo básico. Se você não pensa dessa forma, obviamente você não vai ter sucesso na sua empresa. Então, pensar como empresário é essencial, é fundamental. E qual é o momento para se pensar como empresário? É interessante. O interessante é que aquela sacada genial
aquele pensamento que vai dar um up na tua empresa, normalmente não acontece quando você está atrás de uma escrivaninha, quando você está atrás de um balcão, quando você está trabalhando. Já dizia o ditado, né? Quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Veja, o melhor momento para você ser e pensar como empresário é todo momento. Todo momento, claro, que você não tiver em lazer com a tua família, né? Então, todo momento você pensar, aquela sacada genial normalmente acontece quando você está num momento de descontração, de meditação, né? Ou de admiração de uma paisagem, ou viajando, alguma coisa assim. Normalmente aquela sacada você tem quando você não está imerso no trabalho, imerso no teu dia a dia. Sabe por quê? Porque o teu dia a dia traz muitos problemas. O teu dia a dia traz muitas coisas para você resolver. E aí você fica entretido com todos esse tempo que você está operacionalizando, resolvendo o problema, né? Que você poderia estar pensando, poderia estar idealizando, poderia estar planejando como um empresário, certo? E como eu posso fazer para pensar como empresário? Ter atitude de empresário. Como eu posso fazer para conseguir isso? Bons livros, uma boa leitura. Você pode ler a história de grandes empresários, de grandes administradores de sucesso. Você pode moldar, a gente chama de moldagem, né? Pode moldar as atitudes dele, os gestos deles. Isso tudo, fazendo isso, você vai entender a cabeça daquele cara que você está mudando. E passa a pensar, agir, ser como um empresário como ele, empresário de sucesso. Então, boa leitura é muito importante, é muito legal. É muito legal também a convivência com grandes empresários. Pode ser uma associação de classe, uma entidade de classe, pode ser uma associação comercial, enfim, né, uma reunião de networking, qualquer coisa que você veja naquela pessoa, naquele empresário, que é um empresário de sucesso. Não precisa ser do teu ramo, não. Não precisa ser do teu ramo, pode ser outro, né? Às vezes, de outro ramo é mais interessante ainda, porque você consegue crescer muito mais. Porque um empresário do teu ramo, ele não vai lhe contar todas as nuances benéficas que ele tem na cabeça, né? Um concorrente não vai lhe contar todas as coisas, né? Então, às vezes, um empresário que não é do teu ramo é muito melhor que isso. Então, isso faz você verificar, analisar, mudar gestos e atitudes de outros empresários, faz você também pensar como empresário. Tá? Então você vai me perguntar, Márcio, onde as pessoas mais erram isso? É uma coisa básica, mas as pessoas erram muito disso. Eu vejo muito donos de empresa, como eu já falei antes, que pensam aquilo como um dono, pensam que a empresa tem que trabalhar para eles, né? Onde as pessoas mais erram é isso. O empresário tem que se sentir parte integrante da força motriz que move os objetivos sociais de uma empresa. Ele é funcionário, tal como qualquer um. A diferença é que ele assina os pagamentos. Para o dono de empresa, a empresa existe por causa dele. A empresa existe porque ele fez aquela empresa. Para o empresário,
Ele existe porque a empresa existe. Ele trabalha pela empresa, né? Então, as pessoas erram muito isso. É questão de conceito, tá? Existe algum efeito colateral de se pensar como empresário? Sim. Existem muitas coisas boas. Quando você pensa, age, faz como empresário, um turbilhão de coisas boas, de bem-aventuranças, vai vir para você, para os seus redores, para a sua empresa. Você pode também, sendo um empresário de sucesso, ajudar a sua comunidade. Conheço muitos empresários que parte do lucro da empresa dele, ele investe em programas sociais, em objetivos sociais. Se a empresa é sólida, se a empresa está financeiramente sólida, ela tem tranquilidade para manter os seus empregos, para manter os seus objetivos sociais. Ela vai se perpetuar no tempo. E tudo isso vai trazer também para quem trabalha, não é só para o dono, não, mas para todo mundo que trabalha na empresa, vai trazer mais tranquilidade. Isso tudo é bom, isso tudo faz bem, isso tudo só agrega de bom para todos os que participam daquela empresa, certo? E se você me perguntar de um exemplo de quem já fez isso, ou seja, de quem pensou como empresário e conseguiu transpor as dificuldades, eu vou lhe contar uma história. Eu sou prova disso. Quando nós tínhamos uma teleconstrução, a empresa estava bem, estava financeiramente bem, vendíamos muito, tínhamos caminhões, tínhamos caminhonete, era uma teleconstrução. Tínhamos dinheiro na aplicação de curto prazo, chamado overnight, naquela época chamava overnight. Enfim, a empresa estava no topo, né? Estava lá no ciclo econômico, lá em cima. Só que a gente nunca sabe quando é que você está em cima, quando você está embaixo, você tem mais ou menos uma noção. Mas depois nós descobrimos que nós estávamos no topo. Bom, quem está no topo só tem que descer, não tem outra forma. E na época houve a eleição do Fernando Collor de Mello. E havia um zum de que o Fernando Collor iria promover um bloqueio de bens, de valores. E aí o meu pai tinha o dinheiro na conta, no overnight, migrou tudo para a poupança. Porque, tecnicamente, na época, né, se falava que era mais segura, que era garantida pelo governo, né? E o Collor de Mello, então, junto com a então ministra Zélia Cardoso de Mello, elaborou um programa de estabilização financeira, porque naquela época a inflação era 20% ao mês, 20% ao mês, não era bolinho, não, era muita coisa. A gente, apesar da inflação, né, a gente, de manhã o preço era um, de tarde era outro, era coisa incrível, era maluco, o negócio era maluco. Então foi elaborado esse plano, né, que foi concebido até antes da eleição do Collor, né, e proposto pelos candidatos da época, né, que era o candidato da época, na época era Ulisses Guimarães, né, o Fernando Collor de Mello, do FHC, o Luiz Inácio Lula da Silva. Então esse plano já estava meio montado, já estava um pouco montado antes ainda da eleição do Collor. E assim que ele se elegeu, o plano foi posto, foi colocado em ação. E da noite para o dia, o plano ele bloqueou todos os ativos, 80% do valor que você tinha nas contas. Então, se você tinha, digamos, 1 milhão, o valor de hoje, você só podia movimentar 200 mil reais, né? Na época não era reais, era outra moeda, mas só para ter uma ideia. Então, esse plano fez com que nós, que tínhamos capital de giro, estavam bem, né? Estavam jóia, estavam ótimo, né?
fez com que da noite para o dia a gente não tivesse mais nada, praticamente nada. Perdemos nosso capital de giro. E agora? Nós vamos fazer o quê? Né? Sem dinheiro para movimentar. E com isso também houve um desespero total. Teve gente que até se suicidou, né? Porque perdeu todo o dinheiro. Foi uma doideira. Né? E a gente, o que nós podemos fazer? Bom, a única coisa que a gente tem que fazer é fazer, né? É trabalhar. A única coisa que a gente tem que fazer é pensar como empresário. A dificuldade está aí, o problema está aí. Qual é a minha atitude? Lembra quando eu falei? Pensar como empresário, agir como empresário, ter atitude de empresário. O que nós tínhamos que fazer? Apenas ter a atitude de empresário. Pensamos como empresário, agimos como empresário, tivemos atitude de empresário. Não foi fácil, eu digo para vocês. Foram 2 anos trabalhando ali no limite mesmo, na ponta do lápis, para a gente conseguir colocar a empresa em dia. Então, problemas, dificuldades, crises sempre vai ter, crise financeira, crise mundial, né? Sempre vai ter, sempre vai existir. Né? O que importa é você, como empresário de sucesso, você pensar como empresário, agir como empresário, ter atitudes de empresário. Essa é a diferença que vai fazer a sua empresa crescer ou a sua empresa decrescer. Pensar como empresário, agir como empresário, ter atitudes de empresário. Ok? Eu também gosto de citar um caso de um casal que foi trabalhar nos Estados Unidos, trabalhou vários anos lá e trouxe um dinheiro para o Brasil. Trouxe um montante de recursos para o Brasil. Não era muito. Mas ele nos procurou porque ele queria investir em construção civil. Ele tinha um parente que ele estava construindo sobradinhos e vendendo. Então ele queria também seguir esse caminho e trabalhar no ramo da construção civil. Lembra quando eu falei para vocês que o importante não é o que fazer, o importante é como fazer. E eu trabalhei com ele, né, com esse casal, com eles, né, eu trabalhei com eles no sentido de que como é que eles iam fazer isso? Não exatamente como é que eles construíam, não é isso, mas como eles iam administrar a empresa deles, como que eles iam planejar a empresa deles, como que eles iam fazer com o resultado da empresa deles. E olha que legal, né? Eles me ouviram, eles fizeram. E hoje, eles são uma empresa de construção civil, a área da construção civil, que faz edifícios de 15, 16 andares, né? Notadamente na área residencial. Mas hoje eles são uma empresa grande. Né? E eles continuam com a mesma linha de pensamento daquela primeira vez que eu falei com eles. Uma empresa sadia, uma empresa que pode fazer uma obra dessa com recursos próprios. Então não é qualquer uma, é uma empresa sadia. Este é um grande empresário. Né? E, enfim, quero dizer para vocês que empresas abrem, empresas fecham. Né? Como eu falei antes, no Brasil, nos últimos 4 anos, fecharam mais de 316 mil empresas. Né? O que difere uma empresa de ter sucesso ou não é o seu empresário, o seu dono. Se ele vai ser um dono apenas, ou uma empresa de posse, ou se ele vai ser um empresário de fato. Né? Vai trabalhar com a empresa, que é o empresário que tem que fazer, trabalhar pela empresa. O que difere é isso. É o empresário, é o espírito do empresário. Empreendedor ou não importa se o empresário ele é arrojado, se ele é inteligente, não importa. O que importa é como ele vai gerenciar isto. Né? O que importa é isto, é como fazer. Né?
é isso que eu queria compartilhar com vocês, o pensar empresário que transforma a vida de todas as empresas quando se pensa como empresário. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.